Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Duarte. Hoje eu estou aqui numa inversão de papéis, né? Dando continuidade à sequência de entrevistas que a gente está fazendo com o pessoal do mercado. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Mauro Wedekind. Wedekind ou Vedekind? Vedekind, mas está certo, Mauro, você falando está certo de qualquer jeito. tá certo. Mauro Wedekind, que tem uma carreira aí dentro do segmento de televisão, né, principalmente, né, apresentador, repórter. Conta um pouco da tua experiência dentro desse mercado, Mauro, para nós. Rogério, primeiro, um prazer falar contigo, falar com todos os seus ouvintes. E é uma honra ver aí, acompanhar essa troca de papel. Você está muito bem como entrevistador. Eu acho que hoje em dia todos nós somos comunicadores, né? Cada vez mais. E eu fico muito feliz de poder atender ao seu convite. Muito bem, eu comecei no impresso, em 1995, no dia 10 de fevereiro, foi quando saiu a minha primeira matéria publicada num jornal da Grande São Paulo. E eu conto essa data como data do início da minha carreira. E eu fiquei no impresso até 97 e deu a louca que eu fui trabalhar em televisão, nunca mais saí. Então, desses 25 anos da minha carreira, eu tenho aí a maior parte, né, trabalhando em televisão. Eu faço o que eu mais gosto de fazer, que é esse casamento do texto com a imagem. Eu me apaixonei por ele e não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja a tal da mídia eletrônica. Eu morei em Angola, eu viajei para diversos países, pela Record, pela Bandeirantes, eu trabalhei nas duas emissoras, principalmente a maior parte desse tempo, e conquistei diversos prêmios de jornalismo e, recentemente, desde 2019, eu tenho participado também de eventos aí ligados à energia renovável, em especial o fórum que a associação promove em diversas regiões do Brasil, e é muito bacana poder levar um pouco do olhar do jornalista para os especialistas. Eu acho até que é um pouco de atrevimento, mas eu acho que essa parceria tem sido bem sucedida e tomara que continue aí por muito e muito tempo. O jornalismo é uma paixão, a gente vive nesse momento, especialmente, tempos difíceis, porque com a tecnologia, o avanço da tecnologia, as redes sociais promoveram uma mudança muito, muito grande naquilo que a gente tinha de tradicional, né? Você tinha um anunciante, ele colocava o valor, você fazia a reportagem, as contas se pagavam, você conseguia até pagar altos salários, principalmente na televisão. Hoje tudo isso está mudando, há um desemprego grande, demissões em massa em diversas emissoras, mas é o que eu te disse, essa paixão, apesar das dificuldades, não termina não. Com certeza. Não, e é sempre muito bem-vindo você ter pessoas de diversos segmentos atuando num segmento que é o que a gente mais atua hoje em dia, né, que é a geração distribuída com fontes renováveis, exatamente para entender de que forma estão enxergando esse mercado, né? E o assunto agora em evidência é a questão, obviamente, da pandemia, né? E eu queria ouvir um pouco do seu overview, passados aí praticamente um mês de quarentena aqui no Brasil, algumas cidades estão em lockdown. O que você tem ouvido no mercado, entre conversas de bastidores, entre reportagens e entrevistas? Fala um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Olha, Rogério, eu acho que a gente primeiro precisa fazer uma análise, como somos brasileiros, né, bem honesta de tudo isso. Primeiro, sem dúvida nenhuma, houve uma negação, eu acho que por parte da maioria da população brasileira. Aquela coisa, o jeitinho brasileiro, eu vou driblar mais isso e está tudo bem, as coisas vão seguir. Era lá na China, era distante, isso não vai chegar aqui. Só que, com o mundo globalizado, tudo chega, de bom e de ruim. E a partir do momento que a Covid-19 chega ao Brasil, a gente teve um comportamento exemplar dos brasileiros num primeiro momento e depois a gente viu um afrouxamento que não faz bem a ninguém. Há ainda muita resistência, a gente tem essa questão muito clara. Você vê, São Paulo, que é a metrópole, epicentro da doença aqui no nosso país, está com um comportamento, né, os paulistanos em especial, com um comportamento
É provável, porque a gente sabe que a curva ainda não está achatada. Eu acho que nem é o objetivo aqui dessa nossa conversa. Hoje eu vivo aqui na região Nordeste, numa capital que é Maceió, e das 9 capitais do Nordeste, Maceió é a que tem a menor adesão ao isolamento social. É tudo muito preocupante, porque a gente não sabe ainda. A verdade é essa, o mundo nunca viveu uma questão tão grave, tão séria, e ao mesmo tempo a gente sabe que não é gostoso você ficar em casa sem ter vontade de ficar em casa, além Claro. do mais tendo necessidades como nós todos temos de trabalhar, de fazer a coisa acontecer. Agora, eu acho que nós temos que nos preparar, porque o mundo vai sair totalmente diferente depois da pandemia. Eu acho que isso eu falo em relação a todos os campos. A gente vai ter que mudar os planos e quando você fala das empresas, aí eu faço um comentário específico em relação à economia. Eu acho que as empresas também vão mudar. O que eu tenho ouvido aqui é uma mudança. Eu acho que o home office vai ser uma realidade para muita gente, principalmente para aquelas pessoas que estão sendo bem-sucedidas nessa atividade hoje em dia. Agora, para o Brasil, é uma oportunidade de dar um passo à frente e tomara que seja assim. Aqui, na região Nordeste, a gente tem visto um problema muito sério, principalmente no Ceará, no estado do Ceará, em especial na capital Fortaleza. Quem está nos assistindo deve estar falando, mas e aí em Maceió, onde você está? Aqui, até agora, confirmadas só 5 mortes. É bom, tomara que a gente consiga manter esse número e consiga realizar tudo isso. Agora, a própria Organização Mundial da Saúde diz que nós temos aí 2 anos para, entre aspas, ficarmos livres do coronavírus. Então, é tempo de olhar um dia após o outro, planejar, lidar com tudo isso, mas, acima de tudo, otimismo. Eu acho que o otimismo tem que nos acompanhar ao longo da vida inteira. Claro, agora o curioso que você falou que a adesão ao isolamento em Maceió ela está baixa. E mesmo assim, você tem 5 casos de morte confirmada por Covid na região. Mas também pode ser que seja por falta de testes, que é o que a gente está acompanhando, o que está acontecendo no Brasil inteiro, ou por falta de confirmação de que realmente aquele óbito veio acontecer por causa da Covid. Provavelmente deve ser alguma coisa relacionada a isso também. Eu acho que tem vários fatores que contribuíram para isso. Primeiro, assim, em função até da crise aérea, a Avianca que voava para cá não voa mais. E a doença começou a expansão no momento em que a gente já estava fora da alta temporada. Então, você não teve um fluxo grande de estrangeiros, mesmo de brasileiros vindo para cá nesse momento. Isso Antes pode... assim, né? exato. Pode explicar um pouco. Mas, Claro. de qualquer forma, aquela coisa, né? Tem gente que fala, Deus é brasileiro, mas Jesus é alagoano. Pode ser também aí uma explicação no campo da fé. Tá certo. E tem toda essa questão também da testagem, né? Que a Claro. gente está acompanhando. O governo acaba de abrir um hospital de campanha no ginásio do SESI, que é o maior ginásio poliesportivo aqui do estado, que vai funcionar como um centro de triagem para evitar que o Hospital Geral do Estado receba pacientes aí com a Covid-19. Perfeito. Vamos mudar um pouco, ainda dentro do mesmo tema, que na verdade isso acabou aumentando, né? A questão que você até abordou um pouco, que hoje em dia, né, as notícias são cada vez mais veiculadas através de rede social, só que algumas origens elas são duvidosas, que acaba alastrando, é normal, mas a gente percebe que está cada vez mais o pessoal tomando cuidado em alastrar notícia que não tem a base da informação, obviamente para não ter a divulgação de fake news. O que você imagina que seria interessante adotar em termos de regra para combater essa pandemia? Que eu acredito que fake news não deixa de ser uma pandemia também, porque está cada vez aumentando e não tem um antídoto para isso, porque o pessoal, dependendo da situação, dependendo da notícia, eles acabam divulgando sem ter a base da informação. Como é que você enxerga isso, Mauro? Eu, primeiro, gosto sempre de dizer, Rogério, principalmente quando eu converso com estudantes de jornalismo, que eu nem gosto de usar a palavra fake news.
fazendo aqui uma tradução literal, notícia falsa. Porque se é falsa, ela nem pode ser chamada de notícia, né? Acho que começa por aí. O Rubem Fonseca, o escritor que morreu esta semana, ele dizia uma coisa muito legal que eu separei aqui para vocês, que é o seguinte: nada temos a temer, exceto as palavras. E é exatamente isso que você acaba de dizer para nós. O poder de negatividade, de um estrago muito grande provocado pelas notícias falsas. Isso é novo na história da humanidade? Não, de jeito nenhum. Isso sempre aconteceu, até porque quem quer plantar uma notícia falsa, na maior parte das vezes, tem algum tipo de interesse para se beneficiar com aquela notícia falsa. Seja num jogo eleitoral, seja nos negócios. Eu acho que até o setor em que você atua tem sido, infelizmente, vítima disso. Eu estou acompanhando aí algumas campanhas que não estão explicando verdadeiramente o que é a geração distribuída, estão jogando uma conta na cabeça do consumidor com aquela história de que a geração distribuída é para quem tem dinheiro e quem vai pagar a conta é o pobre. E a gente sabe que a coisa não é bem assim. Então, são Exatamente. várias questões, né, Rogério, que a gente precisa esclarecer, buscar sempre a mídia tradicional. Agora, a gente tem uma questão até comportamental do ser humano, isso é dito aí pelos especialistas, que é o seguinte: você tem uma vaidade digital, né? Então, por exemplo, se você coloca uma notícia ou uma foto no Instagram, vamos imaginar aqui um exemplo hipotético de um tigre voando na Paulista, você vai ter dezenas e dezenas ou até milhares de curtidas, de questionamentos, e isso enche, né, a gente, o nosso ego e tudo isso. E muita gente nem está fazendo por maldade, mas, infelizmente, quando a pessoa propaga isso, ela já está ajudando a disseminar um conteúdo que é absolutamente prejudicial a muita gente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Aí você vai me perguntar, e as pessoas que estão, os nossos aí internautas, telespectadores, estão pensando, mas qual é a fórmula para evitar tudo isso? Primeiro, duvide. Duvide. É como uma oferta, né? No início dessa questão toda de vendas na internet, muita gente caiu no golpe porque o cidadão oferecia um Porsche por 50 mil reais. O Porsche vale 500 mil reais. Então, aí ia atrás daquilo ali e dava no que dava. Perdia o dinheiro achando que estava fazendo. Então, você tem que desconfiar. Mas eu conheço muito bem essa pessoa, é meu amigo de infância, está em diversos grupos que eu participo. Tudo bem, mas às vezes ele até sem intenção pode propagar isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu também trouxe aqui para os nossos amigos, Rogério, eu tenho certeza que você vai gostar disso. O Facebook contratou 30 mil pessoas nos últimos 4 anos para evitar a propagação de notícias falsas em suas plataformas. 30 mil pessoas ao redor do mundo só para tentar coibir isso que a gente está conversando. Imagina a demanda que tem nisso. Exatamente, falou tudo. A tua frase é a síntese disso tudo. Para você ter 30 mil pessoas só nessa área, você imagina o que tem por trás. A gente sabe até da existência de robôs, né, que ficam alimentando isso direto. E até o dicionário de Oxford, ele criou uma palavra que foi destaque aí, que é a seguinte: é a pós-verdade. É o conceito que afirma a verdade deixa de ser importante. Veja você, que mudança é essa? Quer dizer, você não tem mais a verdade, você tem a pós-verdade que passa a interessar A ou B. Então, realmente, a gente está vivendo um momento de muita preocupação e eu sugiro a todas as pessoas que, antes de levarem adiante qualquer conteúdo do WhatsApp, de e-mail, ou o que quer que seja, procurem checar aquela informação e desconfiem, porque na rede social também não há nenhum tipo de milagre, Rogério. É bem por aí, bem pontuado por você aí as indicações e as orientações. E para a gente finalizar essa entrevista bate-papo, Mauro, eu queria saber, na sua opinião, né, na fase pós-pandemia, que infelizmente a gente ainda não consegue dimensionar quando vai ser isso, quais os setores do mercado brasileiro que você acha que deverão se recuperar com maior facilidade?
Olha, Rogério, a minha resposta é, primeiro, eu acho que você vai concordar comigo, é o seguinte: o que que acontece quando o coronavírus faz o estrago que tem feito? Primeira coisa, ele, no primeiro momento, ele leva as pessoas para dentro de casa e aí a gente começa a acompanhar fenômenos ligados à natureza. Vou citar alguns. Primeiro, o céu de São Paulo limpo depois de décadas. Nós vimos aí milhares de pessoas postando fotos lindíssimas do céu de São Paulo. Há quanto tempo isso não acontecia? Nós vimos golfinhos voltarem a Veneza. Olha que coisa espetacular, a água transparente como nunca se viu. Nós vimos os indianos conseguindo enxergar o Himalaia da Índia, o que era uma coisa que há décadas também não acontecia. Parece até que alguém, desculpa te cortar, mas parece que alguém está querendo mandar alguma informação para nós por aqui, né? Exatamente, é bem isso. E olha que interessante, as imagens da NASA, de satélites da NASA, mostram claramente a diminuição na emissão dos gases poluentes. Onde eu quero chegar? O seguinte, está provado por A mais B que o homem não é maior do que a natureza, o planeta é maior do que o homem. E aí é que eu acho, e digo melhor, tenho certeza que aquelas iniciativas no campo econômico que tenham sustentabilidade como mote, que é o caso de vocês, vão prosperar com tudo. Porque, como eu disse antes, a relação das pessoas com o mundo passa a mudar, independente do que aconteça, vai mudar. E a natureza é que está nos mostrando isso. Então, por exemplo, no caso da geração distribuída, que maravilha, usar o sol, usar outras fontes para gerar energia, estaremos ao lado daquilo que vai acontecer no mundo. Quem sabe não está aí uma bela oportunidade para o pessoal da geração distribuída começar a utilizar isso como mote para uma campanha, por que não? Até mesmo para derrubar as fake news. Quero trazer também aqui um outro dado que eu acho muito interessante para vocês, Rogério, que é o seguinte, falei do meio ambiente, da questão da economia, mas outro dado muito interessante, que a gente, já que a gente está fazendo uma casadinha aqui também com a tecnologia, com energia renovável, com tudo isso. Hoje, na América Latina, 66% dos pequenos e microempreendedores dependem das redes sociais para conseguir existir. Então, isso é muito sério e por aí também a gente vê a importância, a magnitude das redes sociais nesse contexto. Então, a gente tem que encontrar um meio termo para propagar a notícia verdadeira, bem produzida, límpida, checada, das fake news e fazer um bom trabalho. Eu acho que esse é um pouco do caminho. E outra coisa no campo da economia, Rogério. A China divulgou hoje que teve uma queda de 6,8% na sua economia no primeiro trimestre de 2020. Há mais de 20 anos que isso não acontecia. Aconteceu agora em 2020. O que os especialistas estão dizendo? Já há uma tendência, hoje a gente está no mundo globalizado, mas já há uma tendência de regionalização dos negócios. Exemplo também fresquinho que eu apurei para vocês. Na União Europeia, 60% do comércio já é feito entre os países da União Europeia. Ponto também para o Brasil. O Brasil é o maior país aqui, da nossa querida América do Sul. Então, a gente pode aproveitar e melhorar o comércio Sem dúvida. regional. Acho que é por aí. E quem sabe também, aí eu faço uma provocação, Rogério, será que nós todos, o mundo inteiro, precisa depender tanto assim da produção da China? Ou isso pode movimentar o nosso parque industrial também, em questão de tributos e etc.? É uma provocação interessante, né? A questão da gente dimensionar tudo isso, eu acho que ficar independente da China, claro, num espaço curto de tempo, eu imagino que seja impossível.
mas é questão de parar e se pensar exatamente o parque industrial que nós temos, né? O custo que nós temos aqui para a produção daquilo que é produzido a 30, 40 ou 60% mais barato na China. Enfim, tem uma série de situações que realmente tem que ser pensada e dimensionada com relação a isso. Né? Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a China sob hipótese nenhuma. Sim. Inclusive, eu acho que eles fazem um trabalho genial, aquela história de China, Xing Ling, isso não existe mais, né? Isso era alvo dos produtos de contrabando que chegavam na Claro. Galeria Pagé, em São Paulo, quando eu era menino, mas não, isso não existe mais. Agora é um trabalho muito sério e a gente admira e depende deles. E eu acho que a globalização não vai acabar, não, muito pelo contrário, ela vai continuar. Mas essa provocação que eu faço é assim, o que nós todos, porque o coronavírus também mexe um pouco com a geopolítica, né, do nosso planeta. Mexe com a saúde, mexe com a política, mas também mexe com a geopolítica. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse tempo em home office para também refletir sobre isso e até desenhar passos importantes para a nossa economia e, em especial, na tua área também. Acho bem interessante porque o sol é para todos, né? E a gente Com precisa ver certeza. como vai melhorar tudo isso. É isso aí. Bom, Mauro, eu queria agradecer aí por você estar ilustrando a nossa grade de reportagens aí e somando com informações sempre interessantes. É sempre bom estar conversando com você. Agradecer pelo teu tempo. E com isso a gente finaliza essa reportagem. Espero que eu tenha atendido a necessidade de todos e estamos por aí. Logo mais a gente vem com mais entrevistas aí para todo mundo. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço a você, a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns por essa iniciativa. Acho importante sempre a gente ter um canal aberto, democrático, e eu tenho certeza que logo, logo a gente sairá disso melhores, fortalecidos e com a cabeça mais aberta para o meio ambiente, para a importância dessa relação que a gente tem que ter com o nosso planeta. É um respeito que faz bem para todo mundo. Maravilha. Grande abraço, Mauro. Um abração, felicidades. Tchau, tchau.